Eu tenho certeza que muita gente talvez tenha essa pergunta, né? Quanto tempo demorou para escrever, para que todo o Antigo Testamento, por exemplo, ficasse pronto? Então, vamos focar no Antigo Testamento. Quanto tempo? Porque de tanta coisa que o senhor falou aí, parece que são anos para que tudo isso daí ficasse pronto. Para a gente se localizar, quanto tempo? Bem, nós vimos, acho que no programa antepenúltimo, Deus ordenou Moisés para escrever algo. Sim. Moisés viveu no ano, vamos colocar ali a saída do povo em direção à Terra Prometida, 1250, 1240 anos antes de Cristo. Josué entra na Terra Prometida 40 anos depois, vamos colocar aí, chutando, com possibilidade de erro para mais e para menos, no ano 1200, é a entrada de Josué na Terra Prometida. Bom, se Moisés redigiu por ordem de Deus, ele redigiu tradições que ele colocou por escrito, também seus próprios ensinamentos, por ordem de Deus, ele colocou por escrito. Então são pedaços, por assim dizer, do Antigo Testamento. Pulemos agora de Moisés para Josué, 1200. Josué escreveu muita coisa referente à vida do povo durante esse trajeto da saída do cativeiro do Egito em direção à Terra Prometida. Antes de morrer, ele escreveu, nós já vimos. Deus também, em pessoa, escreveu. Então, nós temos aqui partes, trechos, pedaços do Antigo Testamento, 1200 a.C. Depois nós chegamos ao tempo de Davi, Salomão, temos as 4 fontes, ali nos séculos Davi, ano 1970, 1000 até 930, ele governou 40 anos, 1960, 40 anos que ele governou em Israel. Temos as fontes javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A mais antiga, a javista, depois a eloísta, depois a deuteronomista, depois a sacerdotal. Depois vem o período dos profetas, vários redatores. Não sabemos, ali mais ou menos entre os anos 900 e 700, a redação de vários livros históricos. Depois vemos os livros sapienciais, dentre eles os mais recentes temos o Eclesiástico, temos o livro da Sabedoria. Dentre os livros históricos temos 2 que são bem recentes, primeiro o livro dos Macabeus e segundo o livro dos Macabeus, aí é já o judaísmo tardio. Estamos ali no ano 163, mais ou menos, 2 séculos antes de Cristo. Então, de Moisés, século XII, até os livros mais recentes, os livros escritos em língua grega, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, hebraico também, mas depois tudo foi traduzido para o grego, a versão dos 70. E temos livros que são posteriores à tradução dos 70, o livro dos Macabeus. Portanto, podemos dizer com segurança, de Moisés até os livros mais recentes do Antigo Testamento, nós temos cerca de 1000 anos. Perto de 1000 anos. O Antigo Testamento, para ficar pronto, Antigo Testamento com um número de 46 livros, segundo a fé da Igreja Católica, cerca de 1000 anos. Nossa! Olha aí, minha gente, 1000 anos para tudo ficar pronto. Não foi de uma hora para outra, né? Não. Muita história, muito sangue, muito martírio, muita vida. Isso é impressionante, isso é importante a gente saber. A mesma pergunta agora para o Novo Testamento. Se 1000 anos para o Antigo e o Novo. Perfeito. No Novo Testamento, a primeira vez e única que Jesus escreve alguma coisa, ele escreve na terra. Não sabemos o que foi. Quando queriam apedrejar a adúltera flagrada em adultério. Isso é interessante. Então, Jesus nunca escreveu nada. Não temos prova de que, na Bíblia, na Escritura, de que Jesus escreveu alguma coisa. Não temos. Pode haver um ou outro esporádico e
tergiversador, autor do tempo da patrística, que não é padre da igreja, que insinue alguma coisa, mas a prova seria quase inexistente. Pífia seria uma mera suposição de que Jesus mesmo escreveu alguma coisa. Temos uma prova na Bíblia de que ele mandou escrever. Mandou escrever. Apocalipse, capítulos de 2 a 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. É o próprio Jesus mandando São João escrever. Interessante. Então, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo manda, sim, alguém escrever. Mas, voltando à sua pergunta, o lastro de tempo para que o Novo Testamento fosse todo redigido, alguns propõem que os livros mais antigos, os anteriores, os primeiros livros do Novo Testamento, seriam a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É importante, como temos apenas 4 minutos, que a gente volte a... Acho que é importante colocar um quadro comparativo, de uma proposta de data de redação de cada livro do Novo Testamento. Nós vamos tratar disso. Mas, alguns anos, talvez 1 ou 2 décadas depois da ressurreição de Cristo e de Pentecostes, é que os livros do Novo Testamento começam a ser redigidos. Alguns propõem que a primeira aos Tessalonicenses foi redigida ali pelo ano 45, 50, portanto 15, 20 anos depois de Pentecostes, e depois vêm os outros livros, etc., até o mais recente que, segundo a tradição da Igreja, é o livro do Apocalipse de São João, o último a ser redigido. Portanto, o lastro de tempo seria entre 80 e 90 anos. 80 e 90 anos. Alguns propõem até 100 anos. Mas vamos colocar 90 anos, mais ou menos. Não é uma afirmação exata, porque nunca sabemos exatamente quando aquele livro foi redigido. Dá para dizer com aproximação. E aí, então, os primeiros escritos, que talvez seja A primeira aos Tessalonicenses é, sem dúvida alguma, o escrito mais antigo do Novo Testamento. Mais até do que os próprios evangelhos. 15 a 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Sim. Interessante. Ou seja, a igreja não tinha a preocupação primeira de escrever nada. Ela pregava. E só depois, as comunidades já constituídas, diante de algumas necessidades pastorais, catequéticas, etc., vão formulando aos apóstolos, e os próprios apóstolos e discípulos vão sentindo a necessidade de colocar por escrito. Eu acho que isso, Dom José, valoriza muito aquilo que o senhor falou, que primeiro vem a palavra oral. Porque, olha, se você está vendo que o primeiro escrito do Novo Testamento, só 15 a 20 anos depois, então significa que 15, 20 anos ficou com a palavra oral. E depois que começou a escrever, né? Então, tudo isso é muito interessante para a gente entender que foi assim que Deus fez, foi assim que Deus conduziu. Então, 1000 anos para completar ali todo o Antigo Testamento e 80, 90 anos o Novo Testamento. Gente, vocês estão vendo que é muita história. A Sagrada Escritura, ela está permeada de muita história. Como eu já disse, de muito sangue, de muito martírio. E esse é o trabalho de Deus para chegar até nós. E por isso que a gente não pode desprezar este livro, minha gente. Por isso que temos esse programa. Este programa é para nos aproximar da Sagrada Escritura. Obrigado, Dom José Falcão, por estar aqui conosco. Porque o Senhor vai aproximar, o Senhor está nos ajudando a aproximar muita gente das Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza que muitos católicos, sacerdotes, muita gente não via sentido, até porque não compreendo, não tenho gosto, não entendo nada. E quando tem alguém que nos ensina, parece que fica mais saboroso, parece que os olhos vão se abrindo, parece que a gente vai entendendo as chaves que abrem as portas que a gente não conseguia abrir. Muito obrigado. Toda semana estamos aqui, foi uma alegria estar com você. Nós vamos pedir a bênção de Dom José Falcão e esperamos você na próxima semana, se Deus quiser.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.